Primeira coisa, se você ainda não assistiu os últimos 2 episódios desse desafio, eu recomendo muito que você assista, tá? Cada vídeo é um complemento do outro. Então se você não assistiu nem o episódio 1, nem o episódio 2, eu vou deixar a playlist aqui em cima para você conferir. Agora que você já entendeu que você não precisa de um script padronizado para fazer sua prospecção e que conhecer e dominar o seu produto ou seu serviço são essenciais para você alcançar o próximo nível, você tem agora que entender por que você precisa conhecer a sua concorrência. Não é antiético, muito menos desleal. Conhecer a sua concorrência é obrigação de qualquer SDR. Quando o lead te pergunta qual a diferença entre vocês e a empresa X, você só tem 2 formas de responder isso. Primeiro, ou você explica exatamente quais são as diferenças, porque você conhece a sua concorrência, ou você vai, muito provavelmente, cair na prolixidade, que é quando você repete sempre a mesma coisa, tentando preencher um espaço e falando sempre mais do mesmo assunto, só para tentar explicar aquilo que você efetivamente não sabe. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Speedio, teve um momento em que um dos fundadores, no caso o Malcir, eu sempre falo dele aqui, ele foi convidado a participar de uma live. E nessa live tinha o fundador de uma empresa concorrente à Speedio na época. Então tinha aquela abertura para essas pessoas falarem, né? Era um papo de gestores mesmo, para eles explicarem o que a empresa deles faziam, como é que eles geriam um time para que aquilo acontecesse. E quando foi dada a liberdade para o Malcir explicar o que a Speedio fazia, ele fez de uma forma simplesmente ideal. Ele simplesmente explicou o que a Speedio fazia, deixando claro qual que era a diferença em relação àquele concorrente, sem precisar citar o nome do concorrente. Lembro que as pessoas gostaram bastante, a gente teve muita requisição de leads inbound depois daquela live, e simplesmente o que o Malcir fez foi conhecer a concorrência e dar uma explicação sobre o que a Speedio fazia, sem precisar citar a concorrência, mas mostrando exatamente qual que era a diferença, porque as pessoas ali também conheciam a concorrência. E eu também fazia isso. Quando eu fazia prospecção e agendava as reuniões, eu também fazia as reuniões, então eu estava nesses 2 processos. Eu sempre gostava quando as pessoas perguntavam para mim qual que era a diferença da Speedio em relação à concorrência. A gente tinha os 3 concorrentes que normalmente batiam mais de frente com a gente. E a gente tinha diferenciais em relação a todos eles. Mas um ponto importante, eu não criticava meus concorrentes. Sabe o que eu fazia? E eu dou uma dica para que você faça isso também. Saiba quais são os pontos positivos da sua concorrência, mas mostre também quais são os seus pontos positivos. Quais são os pontos positivos do seu produto ou do seu serviço. Por exemplo, para quem ainda não conhece, a Speedio é uma plataforma para geração de leads B2B. Tá? Ela usa Big Data, inteligência artificial e uma tecnologia incrível que vai justamente oferecer esses leads qualificados para vocês. Além de checar telefones, validar e-mails, trazer decisores com LinkedIn, ou seja, é uma plataforma completa e é o sonho de qualquer SDR, ter dados bons para você efetivamente fazer uma prospecção boa também. Tinha um certo concorrente da Speedio que estava crescendo na época, tinha captado investimento, então estava investindo bastante em marketing. E uma vez eu atendi um lead e ele me perguntou qual a diferença entre vocês e aquela empresa. Aquela empresa em questão, na verdade, não concorria diretamente com a gente. Eles tinham um CRM e uma base da Receita Federal. A base da Receita Federal você consegue baixar isso, de graça. O foco deles mesmos era ser um CRM muito bem estruturado para a parte de pré-vendas, e isso realmente eles eram. Então justamente era isso que eu explicava. E eu perguntava para o lead, se o seu foco é ter um CRM estruturado, você vai precisar deles. Porque por enquanto, e na época a Speedio estava estruturando a CRM, por enquanto a Speedio não te entrega isso. Agora, se você quer ter leads qualificados, porque seu CDR tenha dados bons para trabalhar e efetivamente transforma isso em reuniões, e seu time de vendas possa converter as reuniões em vendas, a Speedio é para você. Depende do seu momento, o que você precisa agora. Então eu também fazia essa análise. Tá? Quando o lead vem perguntar para você qual que é a diferença entre você e a concorrência, é bacana você entender o produto, é bacana você entender a concorrência para que você possa fazer esse tipo de pergunta. A concorrência te entrega isso, eu te entrego isso. Qual o seu foco no momento? Se você entender isso, fica bem mais fácil de conversar com o lead. Você consegue passar a informação e justamente deixar claro qual que é a diferença entre a concorrência e vocês. Se vocês fazem uma coisa muito melhor do que a concorrência, você pode pontuar isso sim. Mas sempre se atente a um ponto. Você não precisa atacar e nem criticar a sua concorrência. Sempre busque falar sobre o que vocês têm de bom e o que a concorrência não faz também de uma forma mais suave. Então, preste atenção nesse exemplo. Digamos que a sua concorrência não entrega tão bem um produto ou serviço que é bem semelhante ao de vocês. Se você prestou atenção na última aula, você já conversou com alguém do time de vendas. E com isso você tem informação de que vários clientes que eram da concorrência vieram para vocês justamente por causa desse ponto. E aí você pode citar isso. Ao invés de falar que a concorrência não entrega bem o serviço, você pode dizer: vários clientes
deles vieram para cá porque não estavam satisfeitos com a forma como o serviço ou produto era entregue. Então você falou a mesma coisa, só que de uma forma mais específica, sem atacar a concorrência. Tá bom, João, agora já entendi o conceito, a importância de analisar a concorrência. E agora, o que eu faço? Como que eu faço para analisar minha concorrência? Tem 2 pontos bem simples que você pode utilizar para estudar a concorrência. Primeiro, entra no site da empresa. Isso é bem simples. Muita gente dá essa dica por aí. E é algo muito poderoso. Principalmente quando a gente fala de empresas que vendem serviços, né, e até SaaS também, muito provavelmente essas empresas vão ter um blog, vão ter uma área de preços, e nessa área de preços vai especificar o que a empresa entrega em cada plano também. Provavelmente ela vai ter vários planos diferentes do que entrega. Se você entender isso, já te dá uma boa munição sobre o que esse concorrente faz, e você consegue trazer informações também. Outro ponto, segue o episódio 2, né, a lição que eu dei para vocês. Se você conversar com o time de vendas, bem provavelmente ele vai ter vários relatos de clientes que vieram da concorrência para vocês e citaram o que a empresa concorrente propõe a entregar e não entrega. Então você também pode utilizar isso. Caso o site da empresa não tenha tanta informação assim, né, alguns sites você vai entrar na parte de planos ou de preços, eles pedem para você se cadastrar para você receber um contato, você pode buscar essa informação de outra forma. E a segunda dica vai te ajudar com isso. Entra na página do LinkedIn dessa empresa. Lá você vai analisar as coisas de uma forma diferente. Você vai pelas publicações, ou seja, quais foram as postagens que a página da concorrência fez. Sempre vai ter alguma informação, algum post que vai remeter ao que a empresa entrega, tá? É um trabalho um pouquinho mais demorado, você vai ter que estudar um pouquinho mais de tempo, tá? Mas é bacana você fazer isso. Então lembra dos 30 minutinhos depois do horário de trabalho, você pode usar esse tempo também para fazer isso. Se você analisar os posts, muito provavelmente a empresa vai ter postado alguma coisa, dependendo do posicionamento dela. Pode ter postado um meme, pode ter postado um vídeo, e ela vai justamente falar sobre aquela situação, da foto, da notícia, do vídeo, e logo em seguida vai encaixar o que é a empresa deles, o que eles fazem, que pode ajudar em problemas semelhantes, tá? Então isso é uma boa forma de você analisar também o que sua concorrência faz, tá? Você não precisa seguir a página necessariamente. Entra lá e pesquisa, dá uma olhadinha, vai se atualizando em relação a isso também. E uma dica para você, tanto em prospecção quanto em vendas, uma coisa se aplica. Informação é poder, desde que você saiba usar ela. Conhecer o seu produto e o seu serviço é algo excelente, essencial, mas se você unir o conhecimento que você tem sobre o que você vende e o que você apresenta na sua prospecção, se você unir isso com o seu conhecimento sobre a concorrência, você eleva o seu nível, porque justamente você tem conhecimento, você tem informação sobre os 2 mundos, aquele que você está apresentando para o seu lead e aquele que ele pode conhecer um pouco, você pode justamente colocar informação para que isso seja confrontado. Com o tempo você vai perceber que não são as abordagens prontas que te fazem ser acima da média, é o seu conhecimento sobre o processo como um todo. Se você entender essas áreas, vai ficar muito mais fácil fazer prospecção para você. Deixa aqui embaixo nos comentários sua dúvida, sugestão. Como de costume, o conteúdo vai continuar lá no grupo do Telegram, então se você ainda não faz parte, acesse o primeiro link da descrição. Se inscreve no canal para você não perder o penúltimo episódio desse desafio que sai amanhã, porque chegou a hora de eu falar com você e te explicar por que você precisa ter métricas e números na sua prospecção.